Não tocou só nele também, tocando em nós. Porque eu ali do lado dele, eu estava sentindo essa presença muito forte, maravilhosa. Esse menino foi resgatado hoje por Deus. Deus entrou na sua vida, menino. A sua vida a partir de hoje vai ser outra. Você pode continuar os seus caminhos, que a sua vida está começando agora, mas o que Deus tem para você é muito grande. Você não consegue entender o quanto é maravilhoso e o que é maravilhoso que Ele vai fazer por você na sua vida. A primeira coisa que Ele já te deu foi esse amor que você tem, essa vontade de estar aqui, esse amor por essas pessoas que estão te apoiando, esse carinho que você trouxe para a nossa igreja. Como a Silmara falou, te vejo como filho. E agora nós te abraçamos como filho nessa casa. Aleluia. A partir de agora você é filho dessa casa. Aleluia. Deus te deu para nós. Amém. Amém. Nossa, o tempo passou, é tão maravilhoso que às vezes dá vontade de ficar aqui por muito tempo. A gente tenta cronometrar o tempo, mas é impossível. O pastor me deu a palavra, mas eu prometo ser rapidinho aqui, para não tomar o tempo, até porque nós temos as comemorações aí. Eu trouxe até mais alguma coisa para fazer, mas vamos fazer. Eu vou ler uma parábola aqui de Jesus, em Lucas 15, né? Versículo 4 até o 7, para ser bem breve. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e não vai após a perdida até que venha achar. E achando-a, põe sobre seus ombros, gostoso, e chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: agradai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Aleluia. Amém. Essa é uma parábola que Jesus contou quando ele foi questionado, quando ele estava com os pecadores, com os fariseus, se alimentando, conversando, e ele foi repreendido, porque eles achavam que não era certo Jesus sentar com os pecadores, com essas pessoas que se julgavam diferente e não mereciam. Mas Jesus, com a sua divindade, com o seu amor, ele não gosta do pecado, mas ele ama os pecadores, aqueles perdidos, ele vai atrás. Aleluia. Então, essa história foi uma parábola que Jesus contou sobre a ovelha perdida. Tinha um pastor que tinha 100 ovelhas e uma delas se desgarrou, se desprendeu do rebanho e se perdeu. E esse pastor, ao contá-la, percebeu que estava faltando uma ovelha. Isso faz a gente lembrar do Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me fez repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão, o teu cajado me consola. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. A bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Aleluia. O autor desse salmo era Davi, que também era um pastoreiro. Esse lindo salmo bíblico escrito por Davi é um dos trechos mais conhecidos e citados da Bíblia. As suas palavras inspiradoras expressam a confiança daquele que depende totalmente de Deus. Davi era um menino pastor, ruivo e corajoso, que fora tirado dos currais de ovelhas para governar Israel. O Senhor, Deus, é atribuído todo o bem, Ele é a fonte da provisão e segurança do rebanho. Meu pastor, isso revela uma proximidade real entre o Senhor e suas ovelhas. Nada te faltará. A confiança plena na provisão de Deus deve estar presente no coração do seu povo. Aleluia. Voltando na ovelha, esse pastor saiu a procurar uma ovelha. Ele tinha 100 ovelhas, uma se perdeu. As ovelhas têm esse costume, porque a inteligência dela é bem curta, o raciocínio, elas se preocupam mais em comer. Elas vão comendo, e se desprendem às vezes do rebanho e não percebem, e se distanciam, ficam para trás e se perdem. Mas o pastor, o amado pastor, ele contando essas ovelhas, percebeu que estava faltando uma. Ele deixou essas 99 num lugar chamado aprisco, no deserto. Deserto, a gente pensa que é terra
naquela época não, seria campo aberto. Isso era chamado. Ali existia árvores também, algumas águas e tudo mais. E o pastor, ele escolhia nesse deserto um lugar seguro que essas ovelhas pudessem ficar, que ele chamava de aprisco, aonde as ovelhas. Então ele deixou as 99 nesse aprisco e ele foi à procura dessa ovelha perdida. Procurando ela, ele a encontrou. E quando a encontrou, ele não brigou com ela, ele não bateu nela, não falou palavrão, não xingou. Ele apenas se alegrou, o seu coração se alegrou. Aquele coração que estava triste por ter perdido uma ovelha, no momento que a encontra, ele fica alegre, seu coração transborda e ele trata com gratidão essa ovelha perdida. Ao mesmo tempo, ele a coloca nos ombros e leva para sua casa. Ele não leva de volta para as 99 lá no aprisco, no deserto. Ele coloca em seus ombros, porque aquela ovelha estava perdida, ela estava cansada, ela estava deprimida, ela estava perdida. Então ele colocou ela nos ombros para que ela se recuperasse mais rapidamente. E a levou novamente para casa. Chegando em casa, ele se alegrou, chamou todo mundo, que a ovelha dele estava voltando, a ovelha perdida. No céu existe uma alegria imensa, muito mais por um pecador que se salva, por uma vida que se resgata, do que por 99 que já estão ali num padrão que não precisam tanto de atenção. E aquela ovelha, ela foi de volta para esse curral, porque ela precisava ser protegida, ela precisava outra vez se adaptar. Isso acontece com a gente. O aprisco é a nossa igreja, a ovelha somos nós. Jesus é o nosso pastor, e nós temos que aprender com Jesus como caminhar nesse caminho, e não simplesmente cair nesse campo verde da maldição, da perdição, que é esse mundo aqui fora. Tudo aqui nos atenta, tudo aqui às vezes é mais gostoso, né? Quando a gente conhece essa liberdade errada, mas depois o preço é muito caro que a gente vai ter que pagar. A gente pode ser traído por um amigo, levado por um caminho errado que não tem volta, entrar numa dependência química que não se resgata nunca mais. E isso não mata só a gente, isso mata todo o amor que a família tem por nós, todo o amor que os amigos têm por nós. Então, Jesus, como bom pastor, ele faz de tudo pelas suas ovelhas. E as pessoas questionam, mas como pode largar 99 e correr no perigo por causa de uma? Essa uma é aquela pessoa que se desgarrou, aquela pessoa que, se revoltou com o que estava vendo e não entendeu e foi procurar um caminho errado. Aí ela vai ter as consequências dela e vai ter que aprender de uma outra forma. Porém, Jesus não vira as costas para ela. E muita gente questiona, vai deixar as 99 por causa de uma? Imagina vocês num barco. Vocês estão dentro do barco e um de vocês cai no rio, cai no mar. Qual de vocês teria que ter mais atenção? Aquele que está lá no mar se afogando ou aquele que estava em cima do barco, que são vocês? Então Jesus se preocupou mais com aquele que estava se afogando, com aquele que estava se perdendo. Então, por isso que as 99 não foram deixadas para trás, elas foram colocadas no lugar que elas foram treinadas e orientadas para estar ali. Então Jesus nos ensina nessa mensagem que o amor dele é muito maior do que vocês podem imaginar. Pode existir pecadores, pode existir pessoas que às vezes se julgam não merecer esse amor de Deus, mas para Deus todos nós somos importantes. Assim como o irmão Edinho falou sobre os ímpios, todos iguais, nós também merecemos a nossa atenção. Não quer dizer que porque nós estamos na igreja, nós não temos que aprender. Nós temos que aprender o tempo todo, e todos os dias aprender a pedir perdão para Deus pelos pensamentos, pelas coisas que saem da nossa boca. Nós temos que ter misericórdia com as pessoas. Mas o mais difícil para aquela ovelha era voltar da onde ela fugiu, não porque ela queria voltar, com medo das 99, o olhar das 99. Às vezes as pessoas vêm na igreja, mas julgam outras pessoas que se acham melhor, e não existe isso. Então aquelas pessoas que se perdem, elas estão sendo atentadas pelo inimigo, e cabe a nós, como irmão, como assembleia, como comunidade, resgatar essas pessoas para nós, assim como estamos fazendo. Quando eu vim aqui, tinha um pastor, o Edinho, pastor, Célia, veio eu e minha esposa. Logo depois veio a irmã Tereza, veio a irmã Silmara, com o nosso pessoal. Nós estamos trazendo mais jovens. Então, a vida, a preparação de Jesus é para isso.
é para aquele que aprenda, pratique o bem com o outro, apoie, traga, incentiva e orienta. Então, a nossa missão aqui hoje, em primeiro lugar, é agradecer a Deus por Ele permitir que nós estamos aqui. Aleluia. Em segundo lugar, agradecer por Ele ter nos aceitado. Ele nos aceitou. E nós devemos, em todos os momentos, procurar Ele. Procurar pela nossa família, procurar pelos nossos amigos, por tudo que nos volta. E tudo aquilo que nós temos, desde a roupa, desde o carro, desde tudo, não pertence a nós. Isso é emprestado por Ele. E se a gente andar no caminho dele, e se a gente saber usar isso de forma correta, para servir as pessoas que precisam, ter humildade, Ele vai te dar muito mais. Aleluia. Mas um dia que Ele te chamar, tudo isso vai ficar para trás. Mas se você soube fazer tudo certinho, você vai ter um presente muito grande para Deus, que é o galardão lá no céu. Aleluia. Eu não vou esticar muito, pastor, porque o tempo já foi, mas eu queria agradecer essa oportunidade, deixar essa mensagem, principalmente para os jovens que estão com a gente aqui, que a alegria imensa de Deus nessa casa é quando Ele vem, esse jovem vem, principalmente quando vem junto com a família. E cada jovem que chega aqui, o Espírito Santo se torna mais forte, presente nessa casa. Aleluia. Amém. Obrigado pela minha oportunidade. Amém.